Eu sou chamado em todo tempo por alguém que é tão precioso e me convida para comer, dividir segredos, revelar o coração, rir alegremente, desfrutar em comunhão. Muitas outras vezes o convite é mais intenso. Vamos para o átrio, pro santíssimo lugar. O incenso, a fumaça, a glória e o seu poder. A aliança pelo sangue, o Cordeiro Jesus. Ensinando que só existem 6 dons. Ou no caso dos dons do Espírito, só existem 9 dons. Ou no caso da lista que tivemos semana passada, 27 dons enumerados na Bíblia, que só existem 27 dons. Não, nós estamos entendendo primeiro que assim como Deus é infinito e eterno tudo que emana dele. Estamos vendo que os dons são manifestações de Deus. Alguns, como vimos no desenho da aula passada, alguns são dons do Espírito que se manifestam em nós num determinado momento de necessidade. Como, por exemplo, o dom de discernimento de espíritos. Não é uma capacidade pessoal que você vai adquirindo e armazenando. É uma manifestação de Deus. O dom de sabedoria, ele já tem um resultado diferente. Ele é uma manifestação do Espírito Santo, mas ele vai agregando a nós alguns elementos administráveis. E é o que nós vamos ver hoje nesses dons, né, de santificação. Vimos que também chamamos de dons, por exemplo, o dom pastoral, que é uma função no corpo de Cristo, né? E hoje nós vamos ver os dons de santificação. Por que dons de santificação? Você já estudou isso? Você já parou para prestar atenção nos dons de santificação? Mais do que isso, segundo o que vocês estudaram, porque todos fizeram o exercício durante a semana, né? E por que dons de santificação? E nós começamos vendo o que é santificação. A expressão santificação geralmente nos leva a pensar em alguém que não erra. E temos até a frase de crítica: ele é santinho, ele é um santo. Alguém que não peca mais, alguém que atingiu um grau de pureza muito elevado. Essa é a ideia religiosa que nós temos de santificação. Porém, a palavra vem do hebraico kadosh, que significa estar separado do comum. O que é ser santo? É estar separado do comum. Esse é o entendimento. Na verdade, irmão, é uma forma humana de tentar explicar uma palavra que é o nome de um atributo divino. Como é que você, limitado, explica um atributo do Deus ilimitado? Não tem jeito. Então, a gente vai tentando explicar. E uma das formas é essa, é separado do comum. Portanto, nós podemos compreender que ser santo é ser separado. Só isso. Alguém está mais santo, alguém está mais separado. E, naturalmente, como Deus é o único santo em perfeição, santo mesmo, totalmente separado, totalmente distinto de tudo o que há nessa terra, de qualquer sombra de pecado, de trevas. Ser santo é ser separado do mundo, cada dia mais ligado em Deus. Separado do mundo para Deus. E nos ajuda muito entender por essa forma, o conceito de separado. Desmistifica o que é ser santo.
Então é separado do comum. O claro propósito de Deus para nós é de uma separação cada dia maior das coisas deste mundo, deste sistema terreno e carnal, nos dedicando cada dia mais ao Senhor. O clímax desta santificação será a glorificação. É o arrebatamento do nosso corpo, ou é o nosso arrebatamento e a transformação do nosso corpo para um corpo glorificado. É simples de entender, irmão. Uma pessoa que recebe a Jesus Cristo, ela participa de uma forma miraculosa de um processo instantâneo, poderoso, de redenção, de remissão, de transformação. Recebeu Jesus, ela se torna uma nova criatura. Aquilo aconteceu, não tem jeito de voltar atrás. Aconteceu. É uma nova criatura. Mas, uma vez que o neném nasce, ele começa um processo de crescimento até uma determinada idade. Assim é a vida do cristão. Quando ele nasce, está nascido, nasceu de novo, está salvo, mas ele começa um processo que a Bíblia chama de santificação. A vida cristã não é uma vida de participar de igreja, não é uma vida de fazer coisas para Deus. A vida cristã genuína é exclusivamente uma vida de santificação. À medida que nós vamos sendo santificados por Deus, Ele vai nos usando, vai frutificando em nós com os dons, com os ministérios. E o que é a vida de santificação? Vou dar um exemplo. A pessoa se converteu e ela tinha o hábito de ir à boate. E ela simplesmente deixa de ter prazer, de ter interesse naquilo. Engraçado, eu até fui sábado passado, mas sabe o que você sentia? Que não é seu ambiente, mas gente, que coisa. Eu fui embora assim com peso. É o testemunho de muita gente. Às vezes, nós encontramos pessoas que testemunham assim, da forma de falar, engraçado. Eu falava um palavrão, conversava de um jeito lá no trabalho, eu não estou conseguindo mais. É porque o Espírito Santo entrou naquela vida, houve um novo nascimento, já não encaixa mais as coisas do mundo, mas muitas coisas que antes eram hábitos, eram comuns, eram normais, agora serão limpas, purificadas, serão exterminadas da vida desse novo cristão. Alguns têm um milagre instantâneo, nunca mais fumam, nunca mais bebem, nunca mais falam palavrão, nunca mais roubam, nunca mais é desonesto. Alguns são assim. Outros vão crescendo visivelmente nesse processo. E batalham, e daí um mês já libertos de outra coisa, mais um mês libertos de outra coisa. E até quando formos velhos, muito velhos, nós estaremos no processo de santificação. Você pode conhecer qualquer irmão muito idoso e temente ao Senhor, um referencial aí de homem santo, de mulher santa, e você vai descobrir que ele está num processo de santificação. Quanto mais separados das coisas desta terra, mais santo. Vou te dar um outro exemplo. A pessoa, o sonho dele ou dela era se formar, era se tornar o melhor profissional daquela empresa, era galgar algumas posições e status sociais e profissionais, que é o que o mundo oferece. Alguns se convertem a Jesus Cristo e continuam com esse padrão de vida. Então, eles estão levando uma vida cristã para ver se Deus abençoa para eles serem cada dia mais prósperos, mais bem-sucedidos. E enquanto vem a obra de santificação, aquela pessoa que falou assim, eu já não tenho mais aquela mesma garra para eu tenho que ser, eu quero ser, eu vou conquistar. Isso não significa que ele não tenha que ser o melhor profissional.
Isso não significa que todo crente que vai ficando mais santo tem que ficar mais bobo e ir deixando as coisas, senão na faculdade não vai ter nenhum crente. Isso não significa que crente, para ser mais santo, tem que abrir mão de tudo, não. É que o valor dado a algumas coisas é totalmente alterado. Bem, agora, Senhor, o Senhor vai me colocar lá onde eu tenho dons, talentos, estou caminhando para alcançar, por outro propósito. Não é mais pelo mesmo motivo que o mundo ensina, porque eu estou me separando do mundo. E quanto mais eu me separo do mundo, menos eu ando nos valores desse mundo. É o processo de santificação. E eu quero deixar muito claro, irmão, Deus, quanto mais eu me santificar para Deus, mais Deus vai querer me colocar em posições de destaque, em posições estratégicas na vida da sociedade, na empresa, nos negócios, para sermos, como Daniel, influenciadores, abençoadores. Você acha que Deus não quer? Pega lá na Santa Casa um médico que estudou, que se aprimorou, que se formou e agora vai ser o diretor da Santa Casa, que vai fazer com que a Santa Casa se torne um lugar realmente de misericórdia e de graça, e atendendo, e não é como a gente está vendo lá, o acampamento está quebrado, a ala está desfeita, está fechada. Alguém que vai fazer o melhor. Deus tem interesse nisso. Mas quem vai alcançar essa posição por Deus é alguém que se separou dos padrões do mundo. Ele já não tem essa ambição pessoal mais. O propósito, o alvo dele, é cada dia mais para as coisas do reino de Deus. É um processo de santificação. Outra característica do processo de santificação. O sujeito era um marido, assim... Esposa na esposa... Tratava os filhos, assim... Os moleques estão aí crescendo, doido para ficar com 18 anos, sabe? Trabalhar, assumir, resolver a vida. Não vejo a hora. E, de repente, ele começa a se separar desse padrão mundano. E começa a entender assim, não, Senhor, eu vou ser sacerdote dentro de casa, eu vou ser uma esposa sábia, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou ser um filho obediente. Ele começa a se separar do padrão comum desse mundo. Isso é característica do processo de santificação. Uma característica do mundo, televisão. Você quer ver uma característica simples, mundana? Televisão, cinema. Tem pessoas que são assim apegadíssimas. Teatro, todo tipo de diversão, entretenimento. É um negócio assim, aquilo é o centro da vida da pessoa. E nós temos muitos crentes na igreja que vivem assim. Televisão é uma coisa assim, assiste, é novela e é filme. Se for ter um futebol, meu Deus, não sei como é que vai ser. Estou aqui numa aflição, Deus. Vai ter o futebol na hora do culto, Senhor. Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer. O Espírito Santo precisa me ajudar. Seu bobo. A irmã está pedindo ao Senhor para mudar o horário do culto, mudar o horário da novela. Agora, tem que ter uma lei na igreja proibindo assistir televisão? Não, é longe de nós isso. Tem que ser algo bonito, inteligente. Porém, quanto mais eu estiver separado do mundo, quanto mais eu estiver agarrado no Senhor, amando, desejando ardentemente o Senhor, mais eu vou deixando essas coisas. Perde o interesse. Não dá. É um processo de santificação. Muitas vezes nem percebemos. Engraçado, nunca mais eu me interessei. É verdade, não liguei a televisão, não me interessei mais. Você viu o que passou, você viu o que aconteceu? Nem vi. Gente, como é que mudaram os meus valores, né? É um processo de santificação. Eu estou apenas citando alguns dos pontos, algumas das características de coisas que acontecem no processo de santificação. Eu não estou dizendo que ser mais santo é não assistir televisão. Tem nada a ver. Porque você vai encontrar muita gente que não quer televisão de jeito nenhum, não tem nem televisão. E que não está mais separado para Deus, coisa nenhuma. Só está mais separado da televisão.
Nós estamos falando não da televisão, não do futebol, não do diploma. Nós estamos falando do valor que o mundo dá a estas coisas e que para nós vai sendo transformado. Uma outra característica da vida de santificação: ler a Bíblia. Ai, é tão difícil para mim. Essa semana eu até falei assim, meu Deus, o pastor falou na mensagem que eu preciso ler mais a Bíblia, mas eu não consigo. Ai, é uma luta. O processo de santificação nos tira dos valores desse mundo e nos aproxima mais de Deus. Vem fome e sede de ler a Bíblia, de saber o que a Bíblia diz acerca daquele meu assunto da semana. Não é uma obrigação da igreja. Ó, a igreja diz que tem, o pastor diz que é obrigado, né? De vez em quando surge alguém aqui e fala assim, a escola de discípulos é uma obrigação, porque o pastor está impondo. Fala assim, ô meu irmão, fica em paz, não faça a escola, não se alimente, se define, não tem problema, irmão, pô, é você que decide. Eu decidi não almoçar mais, não almoço nunca mais na minha vida, eu só uma vez por mês eu almoço. Amém, irmão, vai como você quiser. Agora, se você entender que é para o seu alimento espiritual, você vai entender que não é por obrigação, é porque você está se distanciando do padrão do mundo que era sem Bíblia e se aproximando do padrão de Deus que é soberania, governo absoluto da palavra de Deus na nossa vida. É o processo de santificação. Paulo fala muito disso, quando ele fala lá em Efésios 5 sobre nos encher do Espírito Santo, ele fala de como o marido vai tratando a esposa, de como a esposa vai tratando o marido, de como os filhos vão tratando os pais, de como os pais vão tratando os filhos, de como os irmãos vão se reunindo, vão se tratando na vida da igreja, na vizinhança. Deus vai mostrando que é tão espiritual quanto nos encher do Espírito, falar em línguas, ter dons, é o convívio. E isso faz parte da nossa santificação. Agora, irmãos, não se trata de um esforço pessoal. Eu entendi, eu vou me esforçar. Não se trata. É, na verdade, a fé em ação para nos aprimorarmos dos dons, dádivas de Deus, que nos capacitam à santificação. Fé para nos aprimorarmos nos dons de Deus, nos apropriarmos dos dons de Deus, que são dádivas dele, que nos capacitam à santificação. Nunca tente ser mais santo, mais espiritual, mais correto. Sempre se dedique a ser mais dependente do Senhor, mais separado do mundo, mais em comunhão com Ele pela oração, jejuns, adoração, na obediência irrestrita à palavra. Isso nos levará à vivência de mais dons espirituais. Então veja só, se eu e você tentarmos largar as coisas do mundo, com a nossa força, não chegaremos a lugar nenhum. Se eu e você tentarmos ser mais santos, mais dedicados para Deus, com a nossa força, não chegaremos a lugar nenhum. Qual o recurso, então? Falando de forma abrangente, dependermos dele. Mas falando dentro do contexto que nós estamos nessa escola. Vou te ajudar com uma comparação. Você precisa liberar uma palavra profética para alguém. Você faz isso na sua força? Ou você faz o quê? Pede ao Espírito Santo. Manifesta este dom, Senhor. Eu sinto que aquela pessoa, aquela família precisa receber uma palavra de Deus. Espírito Santo, manifesta este dom da palavra profética na minha vida aqui agora. Já vimos nas outras lições que não se trata daquele paradigma religioso, assim, mas eu não tenho esse dom. E se Deus não quiser me dar? Não. Quando você tem o Espírito Santo, você tem todas as coisas que o Espírito Santo é. Apraz ao Senhor dizer, não, nesse momento você não vai liberar palavra profética nenhuma. E Deus não dá. Mas se eu creio
estou no hospital e precisa de uma intervenção de cura, Espírito Santo, manifesta agora um dom de cura, eu te peço. Sou teu servo, estou disponível, é teu interesse cuidar dessa vida, manifesta. E o dom vem, se manifesta. Da mesma forma, para a nossa santificação. Senhor, eu não consigo, eu não dou conta. Eu já tentei a vida inteira ser mais santo, indo mais à igreja, lendo mais Bíblia, fazendo esse curso, fazendo aquele propósito. Ai, Deus, eu vou fazer um propósito. E lá na igreja católica também tem disso. Então, eu vou subir na escadaria, 500 degraus. Eu vou fazer uma promessa. Eu vou toda sexta-feira levar uma flor na praça. As pessoas vão criando recursos para tentar agregar a elas mérito. Mas o reino do Senhor é graça. É você entender, eu sou realmente um fiasco. Eu sou um pecador miserável, indigno, mas um dia eu recebi a Jesus, nasci de novo e o meu espírito renasceu para Deus, minha carne está aí, vai para a cruz e eu vou a cada dia buscar os recursos do Senhor para a minha santificação, para agir no poder do Espírito Santo. Então, para a santificação, eu e você também recorremos ao Espírito Santo. Espírito Santo, dá-me dons que me ajudam na minha santificação. E aí nós vamos ver alguns destes dons. E vamos ver por que eles nos ajudam na santificação. Primeiro deles, sabedoria. Alguns dizem que sabedoria é inteligência navegacional. Eu gostei desse termo, porque ele é um termo assim mais moderninho, né? Porém, ele é um termo assim, muito interessante, muito inteligente. Inteligência navegacional. Você vai entender por quê. De uma forma mais clássica, os homens compreendem que sabedoria é a capacidade de saber o que fazer com o conhecimento adquirido. O que é sabedoria? É a capacidade de saber o que fazer com o conhecimento adquirido. Eu estou numa determinada circunstância, numa determinada situação, e então eu opero com decisões que foram tomadas ou que serão tomadas baseado no que eu já aprendi. E esse processo de evocar verdades, princípios, fundamentos que eu já aprendi, aplicá-los e tomar uma decisão, se chama sabedoria. Por isso cabe a expressão, a inteligência navegacional. Eu vou decidir para onde eu vou, como eu vou, que rumo eu tomo, que decisões eu tomo, o que eu falo, o que eu faço. E essa sabedoria é um dom de Deus. Segundo a palavra hebraica, é Hokmah. O sábio navega bem pelos caminhos da vida, em todas as decisões ou palavras, gerando fruto bendito. Muita gente até aprende, mas não se lembra nunca. Não aplica corretamente, frutiferamente, na hora em que necessita. E olha o que a palavra do Senhor diz em Êxodo 28:3. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido do Espírito, de que façam as vestes de Arão para santificá-lo, a fim de que ele me ministre, a fim de que me administre a sabedoria. Ofício sacerdotal. Na verdade a fim de que administre com sabedoria o ofício sacerdotal. O ofício sacerdotal administrado com sabedoria. Sabedoria é um dom que nós podemos pedir a Deus. Salomão tinha esta sabedoria. Todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Sabedoria do Senhor. Deus quer dar a cada um de nós sabedoria. Guarda isso no seu coração. A sabedoria é um dom de Deus que Ele dá a quem pede.
Alguém tem alguma coisa para acrescentar aí de sabedoria? Alguém foi sábio de fazer o exercício durante a semana? É? Então, se tiver alguma coisa... Esdras tinha esta sabedoria. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis. Esdras, você possui a sabedoria de Deus. É impressionante como você toma decisões, Esdras. É impressionante como você fala corretamente. Quando você fala, tem conteúdo. Esdras, você tem a sabedoria de Deus. Jesus tinha esta sabedoria enquanto homem na terra. E chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: de onde lhe vem esta sabedoria? Conhecimento é uma coisa, inteligência é outra coisa, decisões é outra coisa, mas sabedoria é um dom de Deus que nos ajuda a tomar as atitudes, as decisões, as palavras corretas, frutíferas, benditas. Olha o que Tiago diz, Tiago 1,5. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos, a quem Ele dá? A todos dá. Em que condição? Liberalmente. E não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago 3, 13 a 18. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão e sabedoria. Agora, veja bem comigo, irmão. Como que sabedoria me ajuda na santificação? Eu queria entender, meu Deus, como é que sabedoria me ajuda na santificação? Eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu tive que me ajudou muito na sabedoria e na santificação. E você vai entender suas circunstâncias. Certa vez, eu estava embarcando para São Paulo, no aeroporto da Pampulha. E ia sair antes do meu voo, um voo para Ipatinga. Um voo regional, um aviãozinho pequenininho. E a moça chamou todas as pessoas que iam para Ipatinga e reuniu ali. Eu falei assim, ih, alguma coisa aconteceu. Aí ficou aquele tumulto ao redor do balcão, e aí a moça ficou explicando, olha, o avião deu um defeito, não vai levantar voo, e a companhia vai pagar o táxi para todos vocês irem para Ipatinga. Mas todo mundo reclamou, todo mundo achou ruim, ninguém amou essa ideia, mas tinha um médico, e realmente era um homem, uns 60 e poucos anos, todo de branco, baixinho, e aí ele perdeu as estribeiras. Ele ficou nervoso. E ele falou assim, eu quero saber de coisa. Meu paciente está na mesa de cirurgia e eu quero agora esse avião levantando voo. Eu quero embarcar. E ele gritou enquanto pôde até a hora de entrar no táxi e ir para Ipatinga. Não teve jeito. E foi assim um barraco. A sala do aeroporto de Pampulha era uma sala pequenininha e estava cheia. Foi assim um vexame. E eu falei... Que falta de sabedoria, meu Deus. Que coisa, um médico, uma pessoa assim, devia ser um pouquinho mais tratável, né? Que coisa. E não teve jeito. Ele teve que baixar o facho e ir para Ipatinga de carro. Ok. Passado um tempo, eu estava ministrando em São José do Rio Preto, e o meu voo saía de Bauru. Então os irmãos me levaram cedinho para Bauru, que eu tinha um compromisso em Brasília. Eu ia de Bauru para Brasília. Tinha um voo, não me lembro se era da Varig, se era da VASP, passava em Bauru e ia para Brasília. E quando eu cheguei, era um voo da TAM. Quando eu cheguei no balcão da TAM, a moça, tudo vazio, a moça falou assim, não te avisaram, não? Avisaram de quê? Não, porque seu voo foi cancelado. E aí ficou aqui dali, e aí o Espírito Santo falou assim, essa é a sua vez. Não é o médico hoje, é a sua vez.
o Espírito Santo me lembrou do médico e falou assim, como é que você vai reagir? Eu falei assim, Senhor, eu não vou reagir como médico. Embora meu temperamento esteja me dizendo que eu quase agiria igual o médico. Respirou fundo. Quais são as alternativas, moça? Aí me veio na mente, liga para a Luciana. Liguei para a Luciana, que é dona de uma agência. Luciana, o que se faz nesse momento? E a moça da TAM me olhando. Sim. Como é que? ANAC? Assim. Tá. E como é que eu procedo nisso? Quando eu terminei o telefonema, a moça falou assim, senhor, nós vamos arrumar um jeito, viu? Nós vamos providenciar uma forma aqui. Pode ficar tranquilo. Aí eu falei com ela, assim, eu preciso que você veja qual condição, como eu vou chegar em Brasília. Eu tenho um compromisso em Brasília. Aí mais uns minutinhos lá, a moça fez assim, olha, nós vamos pagar um táxi para você. Você vai de táxi até Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto você vai pegar um voo que te deixa em Brasília e você vai chegar no horário. Eu entrei no táxi, era um Ômega novinho. O motorista perguntou se eu queria colocar uma música clássica, se eu queria ligar o ar-condicionado. Estou falando literalmente. Se eu queria que ligasse o ar-condicionado. Perguntou se eu queria que deitasse o banco. Ele mesmo deitou o banco. Eu fui assim, ó, na horizontal, assim, ó, até Ribeirão Preto, tranquilo. E ele, de vez em quando, ainda falava umas coisas. Eu ainda preguei do Evangelho de Jesus para ele. E chegou em Ribeirão Preto, eu peguei o voo que saía de Bauru, ia a São Paulo, e de São Paulo passava em Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto, Brasília. Então, a única coisa que aconteceu foi que, ao invés de ir para São Paulo, Ribeirão Preto, de avião, eu fui de motorista particular, com ar-condicionado, com música clássica, e ainda falando de Jesus para ele. E aí o Senhor falou comigo, como é que você reagiria? Há pouco tempo, me aconteceu uma também, avião é uma coisa maravilhosa. Eu estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vinha para cá, era um voo da Gol, e eu tinha minha poltrona logo lá nas primeiras fileiras lá, um lugar tranquilo, não tem confusão, tem uma fila enorme. Eu falei assim, vou deixar todo mundo entrar, não vou ficar em pé nessa fila, e deixa todo mundo acomodar, sentar lá, aí eu vou chegar na minha poltrona, acho que era uma 4 ou 5, vou sentar na frente, e fiquei lá tranquilão, e o povo foi entrando, e eu fui quase o último. Depois que eu vi que tinha mais alguém, e na hora que eu fui entregar o meu bilhete, a pessoa, o rapaz lá da Gol, falou assim, senhor, é assento livre, viu? Eu falei, isso o quê? Eu falei assim, não, eu quero ir na minha poltrona. Aí ele, com toda a calma, falou assim, senhor, não tem jeito. Deu um pane no sistema, não temos sistema. Todo mundo já sentou nas cadeiras. Eu respirei fundo e fui descendo aquele túnel, o túnel do Finger lá. E o Espírito Santo falou comigo assim, como é que você vai reagir? Você vai deixar eu trabalhar em você ou você vai passar esse voo nervoso, sentado lá no último lugar, implicando com todo mundo? Você decide agora, enquanto está no túnel. E ali, naqueles instantes, o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Eu falei assim, então tá bom, Senhor. Eu decido agora. Eu vou terminar de andar nesse corredor, eu vou entrar no avião, eu não vou falar nada com a aeromoça, porque eu já estava prevendo o que eu ia dizer para a aeromoça. Eu não vou falar um A. Eu vou me assentar no lugar que tiver, eu vou pegar o meu livro, eu vou ler, eu vou chegar em Belo Horizonte em paz. E na hora que eu pus o pé no elevador, no avião, que a aeromoça estava lá, bom dia, senhor. Eu quase que falei, quase que eu falei com ela, eu que lembrei, não vou falar nada. E na hora que eu entrei,
A poltrona número 3, parece, estava vazia. Todo o resto do avião tomado, e a poltrona número 3 estava assim. Eu sentei na 3 e falei assim, Deus. Eu falei assim, toda vez que você agir sem mansidão, você não herda a terra. Mas toda vez que você agir com mansidão, você será abençoado. Que lição, irmão, para mim. E eu ainda corri o risco de alguém... Ó, o pastor Sócio lá. E aconteceu mesmo com o médico. Agora, irmão, veja bem, o que foi que me fez ser separado do time do médico? Hã? Exclusivamente a sabedoria do Espírito Santo. Mas como se operou a sabedoria? A sabedoria, ela toma o subsídio, ela toma a matéria-prima que nós estocamos dentro de nós. Lembra do médico? Lembra como aconteceu lá? Lembra do que eu já te ensinei? Toma a decisão certa, Sóstenes. Essa é a manifestação da sabedoria. Eu era santinho, irmão? Você pode dizer que puxa vida, o pastor só alcançou um nível de espiritualidade assim que nada afeta ele mais. Não, irmão. Mas o Espírito Santo pôde vir e dizer, lembre daquilo. Se lembre do que eu já te ensinei. Se lembre do que você já viveu. E agora tome a decisão certa. A sabedoria consiste em eu tomar aquilo que eu já aprendi e aplicar corretamente na hora certa. E quem faz isso em nós é o Espírito Santo. Ele não vai te tirar das circunstâncias. Jesus disse, não oro e não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mundo. Sou eu e você que vamos, Senhor, nesse momento, vou dar 2 respiradas, porque eu vou agir daquele jeito, mas dá-me sabedoria. E o Espírito Santo vai nos trazer a lembrança, princípios, exemplos, experiências, casos, em que nós, Senhor, já sei qual decisão tomar, Senhor. E será uma decisão de sabedoria. Mas guarde bem isso, irmão, não é dom nosso, não é mérito nosso, não é capacidade nossa. É um dom do Espírito Santo e que me fez me portar, naqueles 2 casos que eu citei, com santidade. Mais parecido com Jesus. Manso, humilde. E eu posso testemunhar porque não é mérito meu, porque foi o Espírito Santo que fez. E hoje aqui, se o Espírito Santo não agir assim na minha vida, eu não tomarei decisões com sabedoria. Existem inúmeros elementos, como por exemplo o conselho. Nós vamos chegar no conselho, mas na sabedoria basta eu saber isso. Senhor, em toda circunstância, eu vou depender de Ti, isso é, eu vou me acostumar, eu vou me disciplinar a em toda circunstância perguntar ao Senhor, Espírito Santo, o que? Como? Eu vou me aquietar, eu vou assentar, eu não vou dar resposta de imediato, eu não vou reagir, eu vou aquietar. Eu lembro de um ensino uma vez, o Azaf para mim, falou assim, Sóstenes, para você já é fácil ser humilde. Porque uma pessoa com certas experiências, na hora de tomar a atitude, ele tem tempo de pensar. E você, com algumas experiências, você já pode pensar antes de tomar atitude. Isso se chama humildade. Mas mansidão é outra coisa. Mansidão é a reação. E na reação você não tem tempo de pensar. Na reação você reage.
E Jesus disse que ele é humilde porque ele pensa e toma e decide tomar atitudes de humildade. Mas ele também é manso. Na hora em que ele vai reagir, ele reage com mansidão. E eu posso dizer como todo mundo vai dizer, mas eu não sou Jesus. Então o Espírito Santo vem e nos ajuda. E ele vem e diz assim, lembra daquilo? Lembra daquilo? Lembra o que está escrito na minha palavra? Lembra o que eu já te mostrei? Lembra o que você já viveu? Sim, Senhor. Então toma a decisão certa.